Sinek disse o seguinte: 100% dos funcionários de uma empresa são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos investidores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. É muito interessante essa frase do Simon Sinek, porque pessoas estão no centro de todas as estratégias de uma organização. E aí nós estamos falando de todos os stakeholders, né? Estamos falando da imprensa, estamos falando do governo, estamos falando das comunidades onde as empresas estão, estamos falando dos seus funcionários, dos seus clientes, dos seus prestadores de serviços, terceirizados, estamos falando dos investidores. As empresas que têm efetivamente sucesso são as empresas que conseguem se comunicar bem. A comunicação é a base do sucesso de qualquer organização. E os líderes que se destacam e que se tornam líderes de nível 5 são exatamente aqueles que conseguem se comunicar bem com todos esses públicos que estão no entorno das empresas. Ora, Clóvis, por que você está falando sobre comunicação e líderes? Porque estamos completando o nosso estudo de caso da Oi, né? Então a gente precisa entender que algo não está funcionando bem com a empresa, já venho dizendo isso já de um bom tempo e só fez piorar este ano de 2023, desta feita com uma grande confusão desencadeada pelo próprio presidente da empresa, Quais foram as notícias dos últimos dias? Né? Temos aí o novo pedido de recuperação judicial, essa é a notícia, né, que a gente tem aí dos últimos dias, a Oi pedindo uma nova recuperação judicial, e isso é impactante, isso é desafiador para a empresa e isso não combina com tudo que este mesmo presidente disse até dezembro de 2022. Ele já era esperado por conta dos desdobramentos desse ano, nós antecipamos isso no início da semana, nós dissemos, olha, nas próximas horas vai ser pedida nova recuperação judicial. E por que dissemos isso? Porque o prazo daquela tutela de urgência concedida pelo juiz encerraria no dia 3 de março. Então, obviamente, antes disso, a Oi precisava entrar com o seu pedido de recuperação judicial e assim foi feito. No dia 2, ela entrou com o pedido na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, em caráter de urgência, solicitando uma nova recuperação judicial. Ela alega que não conseguiu avançar nas negociações com os credores e, por isso, pelo fato de ter dívidas vencidas e o potencial vencimento antecipado e cruzado de contratos celebrados, o pedido de RJ demonstrou-se a medida mais adequada para a empresa e suas subsidiárias neste momento. A empresa apontou que o cenário econômico financeiro ele é um cenário desafiador e que precisava tomar essa medida para proteger a empresa. Então, nenhuma surpresa diante dos desdobramentos daquele pedido de proteção judicial feito no início de fevereiro. Aquele sim é surpreendente, Este não, este já é desdobramento daquele, né? E aí, o que é que a gente ainda pode falar mais a respeito disso? É que a Oi considerou este passo um passo crítico na direção da reestruturação da sua dívida financeira e busca da sustentabilidade de longo prazo. Foi isso que a Oi informou. Ela disse que isso seria essencial para o equilíbrio da situação da empresa. Embora a companhia siga avançando em função de diversos fatores, incluindo a aproximação da data de encerramento dos efeitos da tutela cautelar de urgência, as negociações ainda estão em andamento com os credores financeiros da companhia e seus assessores,
Existem aí pontos negociais ainda sujeitos à concordância entre as partes que impossibilitam a companhia de concluir até o presente momento as negociações e objetivos mencionados. O cenário econômico em que a empresa se encontra, com dívidas vencidas e potencial vencimento de contratos celebrados, a necessidade de manutenção da proteção legal contra potenciais execuções de credores e outras medidas contra a companhia. O pedido de recuperação judicial demonstrou-se a medida mais adequada neste momento. Clóvis, o que você acha disso? Olha, eu acho que a empresa perdeu o fio da meada. É o meu posicionamento aqui. Estamos em um território novo, nós tivemos a coragem de dizer isso, estamos num território novo, desde o pedido de tutela, foi algo surpreendente e que contradisse tudo o que foi dito antes, até o final de dezembro, né? Quando o presidente dizia da Oi que não tinha mais por que estar em recuperação judicial. Vamos lembrar que ele apresentou um estudo independente dizendo que ele tinha capacidade de gestão de caixa por 3 anos. Esse estudo foi contratado em agosto, finalizado, se não me falha a memória, em setembro, outubro, entregue ao Ministério Público. Esse estudo foi demandado pelo Ministério Público e era condição para que o Ministério Público concordasse com a saída da recuperação judicial. Então, estamos diante de uma surpresa. A empresa não reporta de forma objetiva e transparente a sua situação de dívida. Os meios de comunicação vão fazendo com que essa dívida saia dos 21 bilhões, que era o que o Rodrigo Abreu admitia na sua última live em dezembro de 22, de dívida bruta. Isso passou para 29 bi, para 35 bi e agora está na casa dos 40 e poucos bi. E o presidente em silêncio. Não fazem uma planilhazinha com as rubricas e os valores. Não fazem. Então, o que é que eu posso concluir disso? É que essa direção perdeu a autoridade para continuar à frente da empresa. É a minha opinião enquanto investidor. A atual direção perdeu a autoridade. Esta é a minha posição. Perdeu a autoridade. Se você acha que tem autoridade, maravilha, né? Cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, ela perdeu a autoridade. Ela não tem mais condições de estar à frente da empresa. Ela não está mais em condições de estar à frente da empresa. Notícias recentes agora sacudiram aí a sexta-feira, né, fazendo novamente uma queda forte da cotação da empresa. A CVM precisa investigar essas quedas, porque essas quedas são sempre mediante fatos relevantes que a Oi publica. Então a CVM precisa investigar isso. Tem gente trabalhando na venda e tem gente que está sabendo da nova recuperação judicial antes dela acontecer. Talvez poderes paranormais. Cabe à CVM investigar os médiums que estão trabalhando para os fundos de investimentos, que estão trabalhando na venda, né? E aí as notícias bombardearam a todos nós aí esses dias com relação ao refinanciamento. Saiu uma matéria, por exemplo, dizendo o seguinte: proposta de refinanciamento de dívida tem venda da Oi Fibra e venda da participação na Vital. Sobra o que para a Oi? Nada. Se vai vender a Oi Fibra e vai vender a participação da Vital, não sobra nada na Oi SA, né? Não sobra absolutamente nada na Oi SA. Vai sobrar o quê? A Oi Soluções, a Serrede e a Tato? É isso? Não, aí a Oi acabou já. A Oi acabou. Vai vender a Oi Fibra e vai vender a participação na Vital, acabou a Oi, né? Então, dentre os assuntos que saíram esses dias, finais aí do final de semana, diz que a Oi vai conseguir levantar 1,4 bilhão de reais, que vai ser pago em 2 vezes, numa parcela de 200 milhões de dólares, agora em março, e a outra de 75 milhões de dólares em junho. Os juros não são baixos dessas 2 parcelas que a Oi vai receber, né? E a garantia que vai ser posta para quitação dessa dívida em 15 meses são as ações da Oi na Vital.
são as ações da Oi na Vital. Ou seja, a Oi pode perder a Vital se não honrar esses compromissos. Você acha que a atual direção da Oi tem a autoridade para estar à frente desta negociação? Eu acho que não, ela já perdeu essa autoridade. Ela já não tem mais autoridade para participar dessa negociação. Perdeu. Rodrigo Abreu, desculpa, faz as malas, já está na hora de ir embora. Perdeu a autoridade. Não é possível que os minoritários acreditem que ele tem a capacidade de tocar essa negociação e mais, de garantir que não vai perder a participação na Vital. Porque desse jeito que está, tudo nos leva a acreditar que ela não vai conseguir honrar os compromissos e que vai perder a participação na Vital daqui a 15 meses. Então, a operadora colocou essa possibilidade de levantar esse recurso e que ainda existe uma outra possibilidade de captação de mais 4 bilhões de reais, e que estaria colocando aí em garantia, né, outros negócios, como é o caso aí da Oi Fibra, né, da Oi Fibra. Então, meu entendimento é que já deu. Já deu. Não consigo ver mais legitimidade do Rodrigo Abreu para estar à frente desta negociação e zero de credibilidade para defender o interesse dos acionistas. Zero de credibilidade para defender os interesses do acionista. Se você pensa o contrário, ótimo, vou respeitar o seu ponto de vista, mas este é o meu. E aqui eu preciso sempre expressar o meu ponto de vista. Você pode expressar o seu, né? De forma respeitosa, tranquilamente você pode expressar o seu. A gente só não dá oportunidade para aqueles que não são respeitosos. Esses vão para a lata do lixo. Agora, os que são respeitosos, a gente deixa o espaço, sim, para a pessoa manifestar sua opinião e a gente publica, obviamente. Mas o fato é este, é que nós não enxergamos na atual administração mais nenhum tipo de legitimidade para conduzir essas negociações com os credores. Entendemos que a AGE precisa acontecer no dia 6. Se não acontecer na primeira oportunidade, que seja marcada a segunda rodada o mais rápido possível, no mais tardar até o dia 16 de março, e que assim, com o quórum que tiver, se defina o novo conselho. E eu que vinha pensando na possibilidade de um entendimento entre o Rodrigo Abreu e o Vitor Adler para um conselho que fosse extraído do melhor de ambos os lados, depois dessas últimas notícias, jogo a toalha e entendo que o atual conselho não faz mais sentido de ter ninguém dentro da Oi. Eu acho que é preciso trocar tudo. Eu acho que é preciso trocar tudo. É preciso um novo conselho e aí eu acredito que a saída de fato passa por votar na chapa apresentada pelo Vitor Adler. Vai dar certo? Não sei. Agora, a manutenção do Rodrigo Abreu e do seu conselho à frente da Oi já demonstrou que não vai dar certo. Já demonstrou que não vai dar certo. Porque ele, para mim, ele zerou a credibilidade dele. Zerou. Eu preciso ter muita tranquilidade para dizer isso, porque eu sempre fui muito defensor de tudo que o Rodrigo Abreu fez até dezembro de 22. Portanto, eu tenho que ter essa tranquilidade também, de dizer não, agora eu já não mais confio. E já expliquei o porquê. Então eu tenho os motivos que me levam a não mais acreditar na direção da empresa. E para aqueles que querem, de alguma maneira, ainda sonhar com a possibilidade de ver a empresa sair desse atoleiro que ela ainda está, isso passa por uma mudança. É tempo de mudar, é tempo de mudança. Ou a mudança acontece
ou nada vai acontecer. A Oi provavelmente vai liquidar os seus ativos, vai vender os seus ativos. E a profecia do Jacuski, lá de dezembro, ele disse: essa nova RJ vai ser para pagar os credores e para os acionistas não sobrará nada. Não sei, se você não assistiu, assista de novo o finalzinho dessa entrevista dele na Infomoney, porque ele disse: essa nova RJ vai ser para pagar os credores e para o acionista não sobrará nada. Isso quem disse foi o André Jacuski de forma quase mediúnica. Eu acho que ele incorporou algum espírito superior que trouxe informações do além-mundo para que ele tivesse esse vislumbre do futuro. Então é isso. Chega, não dá mais. Não dá mais para continuar acreditando nesse time que aí está. Eu acho que o tempo passou. E assim, algo novo precisa acontecer. Porque se nada acontecer, não temos nada a esperar mais da Oi. Não temos nada mais a esperar da Oi. Quando você não sabe o que está acontecendo, quando você não pode controlar o que está acontecendo, o seu desafio é controlar como você responde ao evento, ao acontecimento. Como consegue controlar os seus pensamentos, as suas emoções e as suas atitudes? Foque nisso, porque é isso que vai influenciar no seu resultado. Então, não seja prisioneiro dos acontecimentos. Controle as suas emoções e faça acontecer o que precisa ser feito. Invista em conhecimento. Aprenda com tudo que você vivencia, porque tudo tem a possibilidade de ser útil para você, inclusive as quedas, né? Inclusive as quedas. Sobretudo as quedas. São momentos onde nós podemos aprender muito, né? Então, fiquemos atentos a esses aprendizados. Para finalizar, a WEG está investindo em uma nova fábrica de baterias em Santa Catarina. Vão investir 100 milhões de reais. A crescente demanda no mercado de carros elétricos, bem como de armazenamento de energia, ditam essa estratégia da empresa. Já o CEO da Stellantis está investindo em cobre na Argentina. Eu não sei o que é Stellantis, Clóvis. Ela é a dona das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën. E ela está comprando ativos de mineração para garantir suprimento de matérias-primas para a produção dos seus carros elétricos. O grupo anunciou investimentos de 155 milhões de dólares em um projeto de cobre na Argentina. E além do mineral, a gigante automotiva também está de olho nos ativos de lítio no mesmo país, afirmou o presidente da Stellantis para a América Latina, Antônio Filosa, em entrevista a Bloomberg. Vamos lembrar que recentemente a General Motors anunciou um investimento de 650 milhões de dólares em um projeto de lítio nos Estados Unidos. Então, a indústria automobilística está trabalhando para se antecipar ao futuro, né? As grandes empresas costumam fazer isso, se antecipam ao futuro. Planejamento serve para isso, para você entender para onde o mundo caminha e ver o que você precisa fazer para chegar lá primeiro. Bom, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e uma boa votação na AGE de amanhã. Uma boa votação para todos. Fiquem com Deus e até a próxima.